Regozijamos em Cristo. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar em prática o Vem e Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, ativa lá o sininho para poder receber as notificações, dá o seu like se você gostou do vídeo e também faça os seus comentários. E outra coisa importante, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e que precisam, de repente, conhecer essas coisas e aumentar seu testemunho, fortalecer a sua fé e entender um pouco mais sobre o Vem e Segue-me e o Evangelho de Jesus Cristo. Também nós da Central da Escritura estamos nas redes sociais, Facebook, estamos no Instagram e também no TikTok. É só você acessar lá a Central das Escrituras que você vai ter todos os nossos conteúdos ali. E é muito bom estar aqui com você de novo. E essa semana a gente está estudando Atos 22 a 28, é o final, né, do livro de Atos, e a partir da semana que vem a gente começa então as cartas de Paulo, né, Romanos, e depois nós vamos seguir em frente até o final, até chegar em Apocalipse no final do ano. Mas eu achei interessante esse finalzinho, né, ali de Paulo, fala algumas coisas sobre a vida dele e sobre as suas viagens e todo o trabalho que ele fez com os gentios. Ele fez um trabalho maravilhoso, um homem que dedicou realmente toda a sua vida. Depois que ele se converte, ele se dedicou a Cristo, se dedicou ao Evangelho e a pregar, né, o Evangelho às pessoas. E ele sofreu bastante, a gente já viu algumas coisas, nós vamos ver ainda mais. Ele passou por diversas provações e dificuldades durante o tempo em que ele serviu ao Senhor. E ele também testificou de Cristo, ele falou de Cristo, ele viu a Cristo, ele sentiu Cristo na vida dele o tempo todo. Então hoje eu queria focar nisso, né, em como Paulo estava próximo do Salvador, como o Salvador estava próximo dele. Ele teve que prestar testemunho de uma forma bastante audaciosa, eu diria, para pessoas importantes como Félix, Festo, o próprio rei Agripa, que quase se converteu, né? E a gente consegue ler isso nesses capítulos de Atos, né, de 22 a 28. No capítulo 22 ele conta a respeito da sua conversão novamente, né? A gente aprende ele relatando, né, o que aconteceu. E é interessante essa passagem, que ele então ele fala como foi a sua experiência com o Salvador. E foi uma experiência extraordinária. E ele ficou muito perto do Salvador depois dessa experiência. Ele perseguia a igreja, ele perseguia, vamos dizer assim, a igreja do Salvador, e depois então que ele se converte, depois dessa experiência dramática, né, que ele teve, ele até ficou cego, mas muitas coisas aconteceram, a gente já viu sobre isso, mas muitas coisas já aconteceram que deixaram Paulo mais perto ainda do Salvador. Ele teve realmente inúmeras experiências com Cristo. E no capítulo 22 ainda, né, no finalzinho, ali nos versículos, no versículo 10, mais especificamente, depois que ele tem essa visão de Cristo e ele fica cego, e ele faz aquela pergunta para o Senhor, né, Senhor, o que farei? O que eu faço a partir de agora? O que eu devo fazer? E eu achei interessante essa pergunta, que é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né, nós mesmos, né? O que eu devo fazer? Vou perguntar mesmo para o Senhor, né? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? O que eu tenho que fazer a partir de agora? Mas o que eu acho interessante nessa pergunta é que depois então que ele ganhou esse conhecimento do Salvador, de que ele realmente era o Cristo, o que ele tinha que fazer com aquilo? E agora, o que eu faço?
Então não basta a gente ganhar conhecimento do Evangelho, a gente ser estudiosos do Evangelho e buscar realmente o conhecimento, que é muito importante, é óbvio. Entretanto, o que fazer com o que nós aprendemos é o que realmente importa. Então, ao aprender o Evangelho, precisamos colocá-lo em prática, que é o que a gente faz aqui na nossa série de vídeos do Vem e Segue-me na Prática. É colocar em prática aquilo que você aprende. E aí o Senhor respondeu para ele, né? Disse para ele que era para ele levantar, ir até Damasco e ali se diria tudo o que ele tinha que fazer. E lá então, a partir daquele momento em que ele vai à casa de Ananias, que ele é curado da cegueira, ele começa a ser treinado, vamos dizer assim, pelos líderes ali da igreja, e ele se tornou um membro do Quórum dos 12 posteriormente. E ele teve diversas experiências. Ele no capítulo 23, por exemplo, ele estava lá falando do evangelho para os gentios, ali numa tribuna, e muitas pessoas queriam prendê-lo, matá-lo, enfim, havia muitas pessoas ali que queriam acabar com Paulo, né? E ele foi levado, ali no capítulo 23, a gente vê que ele foi levado preso, e na noite seguinte, olha só o que acontece, na noite seguinte, o Senhor, Salvador, apresentando-se, lhe disse: Paulo, tem bom ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim te é necessário testificar também em Roma. E aí então ele vai também pregar em Roma e o Salvador fala com ele pessoalmente nesse momento. E aí Paulo tem diversas experiências, inúmeras, a gente nem sabe quantas, ele nem deve ter relatado todas, né? Com certeza não relatou todas as experiências que ele teve com o Salvador, mas ele conhecia muito bem o Salvador. E essa é uma missão que eu acho que todos nós devemos cumprir nessa vida: conhecer mais o Salvador. Então, o quanto mais a gente conhece, mais nós nos tornamos como Ele. E a gente ouve isso todas as semanas na oração sacramental, né? Que a gente deve se lembrar sempre de Cristo. É ter experiências sempre com Cristo. É focar na vida de Cristo, focar no seu exemplo, focar nos seus ensinamentos para nós nos tornarmos como Ele é. Se nós queremos vencer qualquer coisa na nossa vida, eu sinto, né? Eu pessoalmente estou dizendo o que eu sinto, a minha forma de pensar, de ver, a forma que o Senhor me mostra, é que quanto mais eu pensar em Cristo, eu vou superar qualquer problema, qualquer dificuldade, qualquer hábito ruim, qualquer situação, seja lá o que for. Porque a gente aprende lá em Éter 12, 27, né? O Senhor fala, né, que a gente tem fraquezas, e Ele nos dá as fraquezas para que nós nos aproximemos dEle. E quando nós nos aproximamos dEle, Ele transforma as nossas fraquezas em força. Então é isso que a gente precisa pensar, em como nos aproximarmos mais de Cristo, conhecê-lo mais, para nos tornarmos mais como Ele é. No capítulo 28, Paulo, no versículos 30 e 31, diz: E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a ousadia as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então ele passou a vida ali já estava no final da vida dele, né?
Ele passou a vida ensinando sobre o Salvador Jesus Cristo. Ele passou a vida, depois da sua conversão, ele queria ser mais como Cristo e ele fala que ele era um imitador de Cristo, né? Ele até fala assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E Paulo realmente é um grande exemplo disso, de alguém que imitava Cristo, de alguém que buscava estar mais perto do Senhor para ser como ele. Então, quando eu me lembrei, lendo aqui essa designação dessa semana, eu me lembrei de 2 Nef 25, 26. E falamos de Cristo, regozijamo-nos em Cristo, pregamos a Cristo, profetizamos de Cristo e escrevemos de acordo com nossas profecias, para que nossos filhos saibam em que fonte procurar a remissão de seus pecados. Então é muito interessante isso que Nef diz, e que a gente tem que falar de Cristo, a gente tem que se regozijar, né? Sentir alegria por ter Cristo na nossa vida, por Ele ter se sacrificado por nós, entregado a sua vida em nosso favor. Nós temos que falar de Cristo, pregar realmente de Cristo para as pessoas, sempre falarmos de Cristo, profetizar, escrever. Então nós precisamos fazer isso. E Paulo fez isso. Ele foi um grande exemplo de alguém que imitou realmente Cristo em todas as coisas. E essa deve ser também, a gente deve fazer isso também. Eu fiquei pensando sobre isso e me lembrei de um discurso do presidente Nelson antes dele ser antes dele ser presidente da igreja. Foi em 2017, na verdade, ele era presidente do Quórum dos 12. E esse discurso ele fez, era um discurso para adultos, para jovens adultos, em 2017. O discurso chama-se Profetas, Liderança e Lei Divina. E vou pegar alguns trechos para a gente conversar aqui agora um pouco. Então, o presidente Nelson, ele vai aqui nesse discurso, ele fala várias coisas, mas ele incentiva, ele fala de profetas, né? Até inclusive ele fala de alguns profetas, dos exemplos desses profetas, de como eles foram importantes na vida dele, enfim. Mas ele vai falar que a gente deve procurar conhecer mais o Salvador. E aí ele dá uma sugestão, que eu queria dar essa sugestão aqui para você, acho que isso se aplica a todos nós, no meu modo de pensar, no meu modo de ver. Claro que você vai ter a sua revelação, aí o Senhor vai revelar a você, mas eu acredito muito que vamos dizer assim, essa dica que o presidente Nelson vai dar, né, ela vai ajudar muito você e me ajuda muito a conhecer mais o Salvador, como Paulo conheceu. Ele diz o seguinte: como vocês podem fortalecer seu discipulado, tem um convite, então ele vai fazer um convite para vocês que vai ajudá-los, É uma designação, na verdade, se vocês decidirem aceitá-la. Comecem hoje a consagrar uma porção de seu tempo a cada semana para estudar o que Jesus Cristo disse e fez. Olha que legal. Então, semanalmente você vai se sentar e vai estudar sobre Cristo, sobre o que ele ensinou e sobre o que ele fez. Então, esse é o convite que ele faz. E ele vai dar ele fala lá várias coisas que eu não vou citar aqui porque é muito longo, mas ele dá algumas dicas do que estudar, como estudar. É muito interessante você ler esse discurso. Mas ele disse, essa pode parecer uma designação extensa, porque você vai ter que ler onde Cristo falar, onde Cristo agir, o que ele faz, você vai estudando, né? Pode se parecer extenso realmente fazer isso, mas incentivo-os a aceitá-la. Se vocês continuarem a aprender tudo o que puderem sobre Jesus Cristo, prometo-lhe que seu amor por ele e pelas leis de Deus
vai aumentar além do que imaginam atualmente. Então, olha só, se você aprender tudo, ele faz uma promessa que o seu amor a Cristo e pelas leis vão aumentar. Prometo-lhes também que sua capacidade de rejeitar o pecado aumentará. Isso é ótimo. Seu desejo de guardar os mandamentos será ampliado. Vocês se tornarão mais capazes de se afastar dos entretenimentos e das artimanhas daqueles que zombam dos seguidores de Jesus Cristo. É forte isso que ele diz, né? Então, vai aumentar o nosso desejo de guardar os mandamentos, vai aumentar a nossa capacidade de rejeitar o pecado, a gente vai amar mais a Cristo, mais as suas leis, e nós vamos ser mais capazes de nos afastarmos de entretenimentos e de artimanhas daqueles que zombam dos seguidores de Jesus Cristo. Isso é muito, muito forte o que ele diz e muito atual, né? Ele disse em 2017, estamos em 2023, é muito atual essas palavras. Ele disse mais, ele vai falar em seu favor sempre que vocês escolherem ser mais semelhantes a ele. Então ele está dizendo, olha, eu gostei disso, né? Como Cristo é nosso advogado junto ao Pai, né? Ele está dizendo aqui, olha, ele vai falar em seu favor sempre que vocês escolherem ser mais semelhantes a ele. Então, toda vez que a gente for buscar ser mais semelhante a Cristo, mais ele vai defender a gente. Né? É emocionante, né? Falar sobre isso, esse sentimento de ver Cristo defendendo a gente. Porque ele pagou um preço muito alto em nosso favor, então ele vai estar sempre defendendo a gente se a gente procurar ser como ele. E às vezes é difícil, a gente é imperfeito, a gente tem muitas falhas, a gente tem hábitos ruins, a gente faz coisas que estão em desarmonia com ele, com o Espírito, mas ele nos ama mesmo assim. E ele ama a gente do jeito que a gente é. Porém, do jeito que a gente não vai conseguir habitar na presença dele. Então a gente precisa ser purificado, a gente precisa se arrepender dos pecados, a gente precisa ser mais limpo. E quanto mais a gente conhece a Cristo, mais nos tornamos como ele, mais puro, mais limpo, mais santo. E ele vai, como disse o presidente Nelson aqui, ele vai nos defender quando nós nos dispusermos a fazer isso e a ser como ele. O presidente Nelson continua, tentem conhecê-lo melhor estudando tudo o que ele continua a ensinar por meio de seus profetas e apóstolos vivos. Então ele fala para a gente estudar as escrituras. Então, por exemplo, você pegar tudo que está no Novo, no Velho, no Novo, no Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, em Pérola de Grande Valor, tudo que fala sobre Cristo, mas ele incentiva a gente também a estudar os profetas vivos, os apóstolos, aprender com seus ensinamentos. Ele disse para a gente estudar a família, proclamação ao mundo. Ele fala para a gente estudar o documento Cristo Vivo. E ele diz, ambos foram recebidos por revelação. Isso aqui é muito importante. Porque para mim, estou dizendo para mim, Eduardo Tomazini, a proclamação, a família, a proclamação ao mundo e o Cristo vivo é a Escritura. É a Escritura para mim. Então, se eu tiver um dia a oportunidade de, quando um apóstolo, membro do Quórum dos 12, ou membro da primeira presidência, né, disser assim, se abrir para perguntas, eu vou perguntar, quando é que existe a possibilidade da família Proclamação ao Mundo e o Cristo Vivo fazerem parte do canon, né, fazer parte das nossas escrituras? Eu penso, né, eu, Tomazini, penso que um dia talvez esses dois documentos vão fazer parte das escrituras, do nosso canon. Mas não deixa de ser escritura, não é verdade? Porque foi dado por revelação. Tudo que é dado por revelação
é Escritura. E ele disse, então, publiquem esses textos na internet, olha o que ele fala, e os coloquem onde possam vê-los diariamente. Então, todas as Escrituras, Velho, Novo, Livro de Mórmon, Doutrina e Convênios, Pérola de Grande Valor, a gente deve estudar. Devemos estudar as palavras dos profetas vivos, devemos estudar a família, a proclamação ao mundo, estudar o Cristo vivo. E não só estudar esses dois documentos, como ele diz, mas também publicar, falar deles. Então é falar de Cristo, é se regozijar de Cristo, é a gente poder realmente, quando a gente faz isso, ensina sobre Cristo, quando a gente vive realmente aquilo que ele ensina, nos tornamos como ele. E é esse o desejo do nosso Pai Celestial, que nós sejamos como Cristo. Ele sabe dos nossos desafios, das nossas fraquezas, tudo isso, mas ele sabe também que nós temos capacidade para nos tornarmos mais e mais semelhantes ao Salvador. Por isso o presidente Nelson disse para a gente estudar mais sobre Cristo. Ele disse, um dia, e isso aqui é muito forte que ele diz, um dia vocês vão se apresentar perante o Salvador, vocês ficarão impressionados a ponto de chorar por estarem em sua santa presença. Vão ter dificuldades para encontrar palavras para agradecê-lo por pagar por seus pecados, por perdoá-los de qualquer maldade com os outros, por curá-los das injúrias e injustiças dessa vida. Vocês vão agradecê-lo por fortalecê-los, para fazer o impossível, por tomar suas fraquezas, por tornar suas fraquezas em forças e por tornar possível viverem com ele e com sua família para sempre. Sua identidade, sua expiação e seus atributos se tornarão pessoais e reais para vocês. Então, nossa, eu fiquei tão impressionado com isso que eu já fiz a minha meta de estar estudando semanalmente, pelo menos, eu quero fazer isso diariamente, mas pelo menos semanalmente, sentar e estudar sobre Cristo, as coisas que ele disse e as coisas que ele fez. Por quê? Porque assim eu vou, como o presidente Nelson prometeu, né, as coisas vão ficar melhor na minha vida e eu tenho certeza que ficarão melhores na sua vida também. Ele disse, mas vocês não precisam esperar, né, um dia, até ele fala, né, para agradecer a Cristo, para, como ele disse, né, vocês vão para agradecer, enfim, de se apresentar diante do Salvador, a gente vai ficar impressionado, enfim. Ele disse, mas vocês não precisam esperar até que isso aconteça um dia, a gente vê o Salvador face a face. Todos nós vamos ter essa oportunidade um dia. Decidam ser um de seus verdadeiros discípulos agora. Sejam aqueles que o amam verdadeiramente, que realmente querem servir e liderar como ele o fez. Então, está muito claro aqui que o presidente Nelson disse que nós não precisamos esperar, nós podemos agora nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Cristo, ser seus discípulos realmente. E ser discípulos de Cristo não é só aquele que aprende, mas também aquele que ensina. Ensina por palavras e ensina pelo exemplo. Então, vamos nos esforçar para isso. Mas quando o presidente Nelson falou, um dia vocês vão se apresentar perante o Salvador, eu me lembrei muito claramente, e eu digo que por revelação própria aqui para mim, para minha vida, e para esse vídeo que eu estou apresentando aqui para vocês, eu me lembrei do último discurso do elder Bruce R. McConkie, antes dele falecer. Ele fez um discurso maravilhoso chamado O Poder Purificador do Getsemane, da Conferência Geral de 6 de abril de 1985. Interessante, exatamente no dia 6 de abril, o dia do nascimento do Salvador, né? E elder McConkie faz o seu último discurso. Depois desse discurso, um tempo depois, ele faleceu. Ele não chegou mais a dar nenhum discurso.
conferência geral, esse foi o seu último. Mas esse discurso eu também recomendo que você leia com bastante atenção. Ele traz uma força espiritual e uma proximidade do Elder McConkie também com Cristo muito grande. E eu queria ler aqui as últimas palavras dele, do discurso. Ele disse assim: "E agora, no que tange a essa expiação perfeita, realizada com o derramamento do sangue de Deus, testifico que ela ocorreu no Getsêmani e no Gólgota. E no tocante a Jesus Cristo, testifico que ele é o Filho do Deus vivo e foi crucificado pelos pecados do mundo. Ele é o nosso Senhor, nosso Deus e nosso Rei. Isso sei por mim mesmo, independentemente de qualquer outra pessoa. Sou uma de suas testemunhas e um dia sentirei as marcas dos cravos em suas mãos e em seus pés, e molharei seus pés com as minhas lágrimas." Agora vem algo importante que o Elder McConkie disse. "Mas nesse momento, não saberei melhor do que já sei agora, que ele é o Filho onipotente de Deus, que ele é o nosso Salvador e Redentor, e que a salvação vem por meio de seu sangue expiatório e de nenhuma outra forma." Essa frase me toca muito nisso que nós estamos falando aqui hoje. Nesse momento, não saberei melhor do que já sei agora, que ele é o Filho onipotente de Deus. Então ele está dizendo que ele aprendeu durante a vida dele sobre o Salvador. Ele desenvolveu uma proximidade, porque ele buscou conhecer o Salvador mais, pelo estudo, também por fazer as coisas que Cristo fazia e por imitá-lo, né? Como Paulo, nós aprendemos com Paulo. Então, tomara que a gente consiga, eu queria muito conseguir isso, poder conhecer o Salvador dessa maneira que o Elder McConkie conhecia. Claro que nenhuma comparação com ele, né? De jeito nenhum. E longe disso. Mas eu acho que essa é algo que todos nós podíamos ter como meta. Conhecer mais o Salvador, mais e mais e mais, o máximo que nós pudermos. Não só conhecer, mas lembrar dele todos os dias. Lembrar dele em todos os momentos da nossa vida, para que a gente peque menos. Então, quanto mais pensamos nele, mais força nós temos para vencer. Quando eu estive no FSY, eu já contei várias experiências aqui do FSY, porque foi realmente para mim uma experiência ímpar, única. E durante o tempo que eu estive no FSY, experiências com Cristo foram muito fortes para mim e para os jovens que estavam lá. Foi realmente muito, muito, muito forte. O tema que é o tema desse ano, né, para os jovens, é "Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece", que está em Filipenses 4,13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Quanto mais a gente conhecer o Salvador, mais a gente vai imitá-lo, né? Como já falei aqui várias vezes. E eu queria, durante o FSY, eu queria muito que os jovens tivessem uma experiência também muito forte com o Salvador. Só que eu, na minha incapacidade, nas minhas fraquezas, nas minhas inabilidades, era impossível eu fazer qualquer coisa que sem o Salvador, para que sem o Espírito, sem...
na verdade, o que que eu queria era que os jovens pudessem sentir o Salvador lá presente. E aí eu saí num determinado momento do local onde os jovens estavam, e eu fui para a cidade comprar lá uma coisa, e no caminho eu tive uma experiência muito forte que me tocou profundamente. Eu coloquei uma música para tocar que chama Slow Down, Acalme-se, que a Cicel, a cantora, cantou com o coro do tabernáculo e com uma orquestra maravilhosa. Você pode acessar lá no Facebook, no, no YouTube, você coloca lá Slow Down com a Cicel e você vai ouvir essa música. E eu coloquei para tocar essa música no carro e eu comecei a conversar com o Senhor, pedindo a Ele que pudesse. Era bem no início do FSY, era o primeiro dia, se não me engano, era o primeiro dia de manhã, foi no primeiro dia de manhã. E aí eu fiz uma oração e eu pedi para o Senhor para que os jovens pudessem ter uma experiência única com o Salvador. E eu pedi ousadamente, não sei se fiz certo, mas hoje eu sei que era necessário, eu pedi para que o Senhor pudesse, de alguma maneira, estar lá presente. Realmente presente na nossa atividade, naquele evento tão importante. E eu senti muito a presença do Senhor lá, muito, muito. E os jovens também sentiram, eles testificaram de que eles sentiram a presença do Salvador em todos os dias que nós estivéssemos lá, que estivemos lá. E realmente a força espiritual do Salvador estava lá. Era possível sentir a sua presença de uma forma tão intensa, tão forte, tão poderosa, que os jovens choravam, a gente chorava o tempo todo, a gente se abraçava, eu vi os meninos, a gente sentia muito o espírito lá, foi muito forte. E aí eu me lembrei dessa música, eu queria compartilhar com você a letra dessa música, que mostra um pouquinho do sentimento que eu tive naquela oração, que foi realmente uma oração que eu nunca tinha feito, um sentimento muito, muito forte da presença do Senhor. E essa música, toda vez que eu ouço, eu me lembro dessa experiência. E eu sugerir a você que pudesse ouvir essa música. Mas eu queria ler a letra, ela está em inglês lá que você vai. Mas a letra da música, ela é muito, muito importante. Ela diz assim. Então chama Slow Down, Acalme-se. Em meio à minha confusão, em tempos de desespero, quando não estou pensando muito bem, uma voz delicada intercede. Acalme-se. Acalme-se. Fique tranquilo. Fique tranquilo e espere no Espírito do Senhor. Acalme-se e escute sua voz. E saiba que Ele é Deus. Em tempos de tribulação, quando me sinto inseguro, quando as coisas me pressionam, escuto uma voz mansa e delicada, tão pura. Acalme-se, acalme-se. Fique tranquilo, meu filho. Fique tranquilo e espere no Espírito do Senhor. Acalme-se e escute a sua voz. E saiba que Ele é Deus. Te vejo no próximo vídeo.